Olá! O quadro Condomínio na Real desta semana será um pouco diferente. Dr. Diego Bassi foi tirar algumas dúvidas com o síndico Alessandro sobre os problemas enfrentados nos famosos mercadinhos. Estou hoje num ambiente externo pertencente ao condomínio. Um ambiente super gostoso e que os condôminos adoram. Porém, tem alguns problemas advindos desse espaço que são os mercadinhos, que hoje, apenas um dado importante, 54,3% desses mercadinhos são responsáveis pelo ranking de crescimento dos mercados em São Paulo. Esse dado é da Associação Paulista de Mercados. E eu estou aqui com um síndico profissional, síndico da nossa região, Alessandro Steffen, que vai falar um pouquinho, contar as suas dores e eu vou aqui responder as perguntas dele cara a cara. Valeu, Ale. Valeu. Bom, pessoal, os mercadinhos em condomínio se popularizaram na época da pandemia, né? Hoje nós temos aqui em praticamente todos os condomínios esse tipo de modalidade e com isso alguns problemas, né? Um dos principais problemas seria o furto de mercadorias, né? Às vezes a pessoa pega e nem vai para o caixa, ou às vezes a pessoa pega o produto, põe na sacola, finge que faz o pagamento e vai embora. Então, dentro dessa situação, como que a gente poderia agir, né? A empresa nos traz as imagens para a gente identificar e tentar fazer o contato com o morador. É esse o procedimento correto? Boa pergunta. Talvez este seja, e pelo que eu verifico no escritório, um dos principais problemas, não é isso, Alessandro? Sim. E como que isso tem acontecido, a mecânica disso para resolver? Primeira resposta a você, o condomínio não é responsável por danos e furtos dentro dos condomínios. Isso é uma regra geral, Inclusive as convenções condominiais traz essa exclusão de responsabilidade. Só que, como muito bem o Alessandro disse, o mercado ele nasceu na pandemia, depois se consolidou na pandemia e diante de todo esse cenário, as regras, obviamente que os síndicos tiveram que ir ali modulando para fazer as regras. Então, o condomínio não é responsável e, no caso de furto, como o Alessandro disse aqui, o condomínio, qual que tem sido a prática? Está no contrato entre a empresa que administra o mercadinho, a franqueadora, tem uma regrinha lá, que o condomínio é obrigado a fornecer, né, as imagens, porque às vezes o condomínio tem a sua imagem, o mercadinho tem a dela, faz o confronto, identifica a pessoa que cometeu a irregularidade e muitas vezes o condomínio, em alguns casos, acaba acionando o condômino para entrar em contato com a empresa, ou às vezes a própria empresa traz esse contato direto e fica entre eles ali. O condomínio não é responsável. Agora, o que é sempre importante, dar a publicidade desta logística a todos os condôminos para saber que quem pegar, não pagar, pode, inclusive, responder na esfera criminal e na esfera civil. Sim. E outra coisa, né? Essa questão das imagens. Hoje o mercadinho, ele quando monta a estrutura dentro do condomínio, ele acaba montando essa estrutura de câmeras. O próprio condomínio às vezes já tem câmeras nesses locais. E com relação às imagens, a gente não pode divulgar essas imagens para os outros condôminos por conta da LGPD. Então eu gostaria que você explicasse como que funciona isso, como nós síndicos devemos agir, né, numa situação de um condômino pedir as imagens, né, do que aconteceu, como que a gente faria? Perfeitamente. O condomínio não pode disponibilizar essas imagens a terceiros, salvo a autoridade policial, a autoridade judiciária e ademais órgãos competentes para isso. Mas o condomínio pode e deve, até por uma questão contratual, como eu disse na resposta anterior, franquear estas imagens e a identificação do condômino à empresa. Pode sim, inclusive um dever contratual / um dever legal dela fazer este tipo de situação. Sob pena, aí sim, do condomínio responder. E não tem problema, viu, Alessandro, com relação à LGPD.
Porque nós temos um artigo na LGPD que quando diz que é para fim específico a situação e legal, inclusive neste caso nós temos um cometimento, de um possível cometimento de um ato ilícito, esta imagem pode e deve ser disponibilizada à empresa para apuração de responsabilidades. Legal a explicação. Também acho que tem um outro problema que está relacionado a bebidas alcoólicas, né? Se o síndico é responsável por um menor vir aqui e ter acesso a essa bebida alcoólica, né? Eu como síndico já dei diversas explicações, mas hoje os mercadinhos têm as suas travas, né? Alguns na própria geladeira, outros na hora de fazer o pagamento. Então, qual a responsabilidade do condomínio ou do síndico em relação a um menor consumir a bebida alcoólica que está aqui disponível para venda? Eu gostaria de entender e se tem alguma explicação. Bom, o síndico sempre é culpado de tudo, viu, gente? Existe um jargão que fala da trilogia da culpa na área condominial. E um desses bracinhos sempre está o síndico. Por quê? É ele que é o representante legal, civil, criminalmente, tributariamente e a pessoa que está à frente ali. Mas é óbvio que esta responsabilidade, ela tem a sua limitação. O que é importante quando o Alessandro é criar ofendículos para que, por exemplo, o menor não fique pegando bebidas alcoólicas. Porque já vi várias vezes pais atacando, né, apontando o dedo para o condomínio, dizendo, você está facilitando a vida de uma bebida alcoólica. Sendo que no mercado tradicional, assim vamos dizer, talvez não tem as travas, certamente, que esses mercadinhos têm. Então, com certeza, hoje existem mecanismos tecnológicos, existem as próprias filmagens, existem as regras que o condomínio vai publicitar, porque na prática, gente, a gente sabe que muitas vezes não vai ser o menor que vai pegar e vai utilizar a bebida, vai ser um maior que vai pegar, vai se identificar e vai franquear isso. Desculpe, esta responsabilidade jamais poderá ser imputada ao síndico porque ele não contribuiu com absolutamente nada para que ele pudesse ser responsabilizado, seja em qual esfera for, Alessandro. Eu gostaria de agradecer as explicações dadas aqui pelo Dr. Diego, né? É um especialista na área condominial e realmente essas dúvidas nós síndicos, né, deparamos delas todos os dias, né, com eventos acontecendo dentro dos mercados, dentro dos condomínios e é muito legal esse tipo de explicação, muito bom a gente poder rever e reaprender, né, com essa parte jurídica dentro dos condomínios. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Alessandro. Importante a participação de síndicos no dia a dia, trazendo o ponto de dor, porque às vezes são coisas meio óbvias, né? Para nós que estamos militando, mas certamente este programa, o Condomínio na Real, com a audiência que estamos alcançando dentro dos condomínios, os condôminos passam a consumir também esse tipo de conteúdo e, sem dúvida, esses espaços que são espaços modernos, espaços compartilhados, que bem utilizado certamente trará aquilo que todo mundo quer, o conforto e a valorização patrimonial. Muito obrigado. Obrigada, doutor. E você de casa, tem alguma dúvida? Quer saber algo específico? Então envia pra gente no WhatsApp 911 90 34 94 que o Diego irá responder.